Foi. Estamos online. Vamos só esperar um pouquinho aqui para esperar o pessoal chegar. Pessoal, quem estiver por aí online, dá um oi para a gente ver que vocês chegaram. E qual que é o grupo que está do laboratório? Que tipo de trabalho que vocês têm feito lá? Então, esse ciclo de lives, né, que é o Vírus Poéticas Digitais, ele faz parte do laboratório que se chama Adalab, que eu coordeno, é um laboratório de extensão e de pesquisa, né? E daí a gente trabalha com ferramentas de fabricação digital e também com interativos. Então, geralmente, algum microcontrolador, sensores e tal. E Ana Luísa está por aí, João Vitor também, então está funcionando. E a ideia é que a gente possa usar essas ferramentas e pensar também sobre o uso dessas interfaces, da interatividade e tecnologias nas artes da cena. Então, como relacionar isso nas artes da cena, né? É um curso de direção de arte e também de artes cênicas, então é voltado mais para esse campo da direção de arte também e como relacionar isso com a encenação. Né? Então, nesse ciclo, a gente já convidou pessoas que dão uma ênfase maior em interativos com relação a vestíveis, por exemplo, que está mais associado ao figurino, né? Outra pessoa que está mais... já fez vários trabalhos com iluminação. Você que está muito mais dentro da música, né? E a próxima live a gente vai falar de fabricação digital e também relacionar com máscaras. Então, embora todos vocês trabalhem de uma maneira transversal, né, e com diferentes linguagens, vocês mesclam essas linguagens, a gente tenta trazer isso para pensar na cena, né, numa direção de arte, como relacionar isso nesse campo. Então, essa finalidade, o João Vitor, inclusive, ele é monitor do Adalab, e é isso, a gente quer conhecer experiências, compartilhar, né, e é isso aí. Legal. Gente, só para saber um pouco qual que é o escopo da pesquisa, assim, porque acho que a discussão que a gente tem em tecnologia muda bastante de acordo com onde você está, né? Eu acho que esse campo de pesquisa de algo que é mais aplicado, às vezes é mais interessante, né? Pensando nessa coisa, por exemplo, da cenografia e tal. Eu cheguei a fazer alguns trabalhos que eram com esse viés, assim, né? De pensar toda a cena, né? Pensando na música junto com objetos interativos em cena, né? Então, teve uma peça de teatro que a gente fez uns 2 anos atrás, que a direção do Mário Vedoya, e tinha essa preocupação de pensar objetos que os próprios atores controlassem a trilha enquanto estava acontecendo, né? Mas acho muito legal porque esse tipo de perspectiva, porque foge um pouco, você está falando de um fetichismo que se tem com tecnologia, assim, né? Fetichismo no sentido de uma falsa relação, né? Que se tem muitas vezes com esses dispositivos, essas mídias que se tem muita... Se faz uma ligação em arte, muitas vezes, no campo da tecnologia, sobre a relação entre inovação tecnológica e inovação nas artes, né? E para mim, isso é um falso cognato, né? Isso é o que tem inovação da tecnológica, não é necessariamente inovação artística e vice-versa. Né? Então, inclusive no discurso que se cria, muitas vezes, da tecnologia, né? Se pegar sei lá, as pesquisas do Bell Labs nos anos 60, isso sempre se coloca essa conjunção, né, entre arte e tecnologia, como uma de mão dada com a outra, e os dois caminhando, né? E, na verdade, o que você tem são núcleos de pesquisa de arte que estão pensando como conseguem utilizar aquilo para desenvolver produto, né? Como conseguem desenvolver isso para
tecnologia a partir de pesquisas que são empíricas, né, no sentido da técnica, etc. E aí, eu uso como, né, na pesquisa de doutorado, tenho usado bastante um artista, compositor holandês, que é o Dick Heimakers. O Heimakers fala de que essa relação entre música e tecnologia, na verdade, elas caminham em sentidos opostos. Você não tem uma cooperação entre as duas coisas. Você tem caminhos contrários que muitas vezes criam algumas sintonias e são possíveis trocas a partir disso, né? Se dão possíveis trocas a partir disso, mas por interesses que não são os mesmos, não são necessariamente convergentes, né? E no percurso do que a gente pensa, música contemporânea, música experimental, você tem muito uma vertente da música experimental que pensa muito sobre isso, muito sobre essa crítica da tecnologia, né? Então, ainda localizando nos Estados Unidos, o grupo que vem aí de uma vertente quejiana, tipo David Tudor, eles passam a fazer os próprios dispositivos eletrônicos para criar os próprios sons, né? Como uma espécie de uma luteria experimental, então, né? Uma luteria que envolve elementos digitais, analógicos, eletrônica em geral, né? E pensando isso não só como parte do desenvolvimento do dispositivo, mas também como algo que se inclui na composição, né? Então, a minha peça, ela não é algo que se dá só pela escrita, né? Não escrevo para um instrumento que está pronto, mas compõe um instrumento, realizo instrumento para integrar essa composição, né? Uma composição pensada no objeto, no dispositivo, e isso, obviamente não, mas implica também decisões éticas, políticas, e como que é possível pensar essa relação de criação com dispositivos que o próprio músico consegue fazer, ou que são reapropriados, coisas são revisitadas através dessa espécie de luteria experimental, né? Então, pensar nisso, para mim, é muito a inovação, talvez não seja uma boa palavra, assim, mas acho que para a gente sempre começar a falar da relação à tecnologia, é importante não pensar nesse falso cognato da inovação tecnológica e da inovação artística, né? Porque isso foi uma coisa, você perguntou mais cedo do meu mestrado, né, que é sobre música móvel, né? E na pesquisa da música móvel me deparei justamente com esse discurso de como pensar os dispositivos móveis ligados à criação musical, e aí você tem a partir do momento que começa a ter mais dispositivos móveis na década de 90, GPS, coisas que têm geolocalização em geral, sensores de movimento, quando você começa a ter uma discussão sobre essas coisas são mais acessíveis para o artista manipular, né? Você começa a ter um monte de pesquisa. Vai tendo pesquisa, 2000, você começa a ter uma coisa que são os Mobile Music Workshops, que são workshops pensados especificamente para música móvel, e aí você tem uma série de dispositivos diferentes que são feitos, super interessantes, até que chega 2007, e 2007 lançam o iPhone. E aí, de repente, todas as pesquisas se voltam para o iPhone. Todas as pesquisas que você tem um congresso, uma conferência importante que é o NIME, né, que é o New Interfaces for Music Expression. Tem um artigo que acho que, se não me engano, de 2013, que eles fazem um comparativo. Uma pausa. Só porque eu acho que a gente não chegou a falar. Tem uma apresentação embaixo ali do André, né, uma mini biografia dele, e daí ele começou a contar, né, agora um pouco sobre qual é o viés, qual é o interesse dele, né, com essa relação da música e com a tecnologia, até para desmistificar algumas coisas. E ele está falando agora de música e mobilidade, né, porque ele fez uma pesquisa no mestrado relacionada a isso, no mestrado, né? Foi no mestrado? Tem até uma parte do portfólio aqui que é bem legal, depois a gente pode mostrar umas fotos se o André estiver tudo bem, assim. E então, só para situar o pessoal aí um pouquinho, né?
Desculpa te interromper, mas só para a gente apresentar e para não ficar meio perdido, assim. Não, tudo bem, eu começo a falar e vai indo para tudo que é lugar, mas só pode sempre fazer esses cortes, não tem problema. Não, é que eu estou tentando problematizar um pouco essa relação só de pensar da onde que eu estou falando sobre arte e tecnologia, sabe? Porque eu acho que você tem É muito bom você falar isso, André, porque eu acho que falta muito uma perspectiva e uma discussão mais crítica mesmo, né? E desmistificada com relação às tecnologias. É muito, muito comum e é muito fácil, né, a gente cair em discussões que são confusas mesmo, assim, com relação uma relação um pouco mais ligada a entretenimento também, e também muito mais relacionado ao mercado, né? A essa perspectiva, né, que a gente vive assim, do mercado, que é muito enquadra com muita facilidade o nosso pensamento com relação à tecnologia, ao uso dela, né? Então, é muito legal, bem importante você falar isso. Eu acho que é confuso justamente porque é um lugar onde você tem uma convergência de vários discursos que vêm de lugares diferentes e que acabam parecendo que são uma coisa só, né? Então, retomando um pouco o que eu estava falando sobre esse domínio de novas tecnologias no campo da música móvel, por exemplo, mas que se dá para a arte móvel em geral, pensar que a partir do momento que você tem alguns dispositivos que se tornam icônicos e que realmente trazem novas tecnologias, tipo os smartphones a partir de 2007, parece que tudo isso implica que você tem uma evolução tecnológica, e logo você teria uma evolução artística também. Mas o que acontece, na verdade, é quando você pensa nas exposições de tecnologia, de linguagem digital em geral, você tem novas interfaces, você tem novos tipos de interação que podem ser extremamente complexos, mas muitas vezes o tipo de arte que é feita é uma arte muito mais reacionária do que você tem em campos que não são da tecnologia. Então, sei lá, o cara faz um algoritmo genético que faz vários cálculos difíceis e no fim ele faz um desenho lindo, por exemplo, né? Então, fazer um desenho lindo não é uma questão das artes contemporâneas, das artes plásticas, assim, pensando no campo que me interessa ao menos, né? Então, pensar esse viés de que você assumir essas novas tecnologias é sempre um diálogo muito, muito difícil, assim, muito perigoso no sentido que isso pode te tomar, né? Então, analisando essas comunidades de música experimental, você vê que tem uma convergência, por exemplo, então, entre o que são os discursos do marketing e os discursos da arte. Porque pensar, por exemplo, a arte no meio acadêmico, tudo isso é muito confuso, porque você é professora de uma universidade federal, que você tem que produzir, você tem que fazer artigos, você tem que ter uma produtividade, e tudo isso são obrigações e, digamos, significantes que organizam o seu discurso e a maneira como a gente se relaciona com a sociedade em geral, mas pensando que isso faz com que você faz sentido que você assuma esses termos que são do marketing, porque afinal você tem que estar produzindo também, para o artista que faz o portfólio também está produzindo, então meio que tudo parece que vai entrando num lugar só, assim, é possível que essas coisas entrem num lugar só. Eu posso só fazer outra... Claro. É um comentário, na verdade, sobre mim, assim, mas que tem a ver com essa história, que talvez possa ficar claro. A minha pesquisa do doutorado, ela foi sobre a relação dos discursos entre a cultura maker e a indústria 4.0. E como essa discussão sobre a indústria 4.0 se apropria muito daquele discurso de autonomia da cultura maker, sabe? É muito ruim isso, assim, é muito perverso, né? Em muitos, muitos sentidos. E quando a gente vai para o campo do ensino, é realmente muito complicado falar desse ponto de vista crítico, porque, né, ao mesmo tempo que você precisa usar um pouco dessas ferramentas, você também
precisa despertar para essa outra discussão e que muitas vezes as pessoas nem querem ouvir, né? Porque elas estão muito esperando um resultado final, assim, de um efeito final e tudo. Então, é isso. Sim, sim. E pensando, então, todas essas formas como a gente lida com tecnologia, na verdade, e essa discussão crítica também não é uma discussão nova, né? Se pensar nos anos 90, quando se começa a ter mais feiras de arte interativa, uma profusão maior disso, tem um manifesto importante do... Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, agora fugiu, já estou preparado isso, mas que faz pensar como se faz uma crise da tecnologia através do que são os dispositivos técnicos, né? Um manifesto curto de uma página de meio, se não me engano, um e-mail que ele manda isso em 93, era que tem várias citações que são muito icônicas, eu sempre penso nelas, assim, de como para você, como artista, trabalhando com uma coisa que são técnicas que muitas vezes tem que gastar horas e horas e horas para aprender como faz um sensor funcionar, como faz um motor girar, como todas essas coisas, pensar como que você tem um controle disso, assim, porque essas coisas te engolem, né? Essas coisas parece que elas tomam uma proporção muito maior do que, de fato, elas têm quando você pensa no domínio da arte. Uma coisa é o domínio da tecnologia e outra é pensar o discurso artístico, pensar onde isso está colocado, e esse onde podem ser milhares de coisas, né? Pensar, pode ser em relação à exposição, em relação ao espaço público, qual que é o lugar que estão no espaço público, com quem ele dialoga, com quem... Tudo, então, é super difícil realmente ter esses vários jeitos de pensar quando você está trabalhando com coisas que são muito técnicas, né? Então, é muito comum para música eletroacústica, por exemplo, ou para música computacional em geral, que é o ramo dos anos 80 para cá, de que você tenha sempre discussões que são muito intrínsecas à técnica, né? Então, a importância daquela peça é porque ela usa uma síntese granular, que não sei o quê, e não qual o discurso que ela tem, o que está por trás, quem fez aquilo, como que fez aquilo, onde que fez aquilo, para quem fez aquilo, que talvez sejam perguntas mais importantes para o público, né? Para um público não especializado, para um público com a sociedade em geral, como você quer dialogar com isso, né? Então, pensar sobre essa relação com a tecnologia, esse esforço muito grande, né, de conseguir ter uma visão mais tanto aproximada da técnica, né, como se eu olhasse o quadro muito de perto, assim como conseguir olhar mais de longe, ter uma perspectiva geral sobre o que aquilo pode significar, né, o que aquilo significa dentro do tempo de agora, como se dialoga com um repertório que já existia antes, como que é possível desdobrar novos diálogos através de novas tecnologias, né? E talvez nisso você pense numa convergência maior entre a tecnologia do que pensar só o desenvolvimento tecnológico que vai levando uma arte junto, né? Vai levando e aí você tem isso, né? Esse tipo de peças que nos anos 80 fazia arte por fax, nos anos 90 fazia arte por internet, nos anos 2000 faz arte com um sensor ligado à rede, nos anos 2010 faz agora inteligência artificial, que é o novo o novo fax dos anos 2020. Então, como que o porquê de fazer essas coisas e como que se problematiza essas coisas, né? Acho que isso é o que eu penso que é mais importante, essa relação entre a tecnologia. Então, acho que eu vou mostrar um trabalho, talvez para deixar mais palpável um pouco essas coisas. Deixa eu compartilhar a minha tela. Um trabalho que tem a ver com a pesquisa do mestrado. Deixa eu ver se vai deixar aqui, pronto. Eu ia falar justamente disso, que os seus trabalhos, eles questionam muito, né? Fala muito, por exemplo, né, aquele trabalho que fala da obsolescência programada. Sim, esse mesmo que ia mostrar aqui, né? Então, estou compartilhando minha tela aqui, esse é meu site, andredamian.hotglue.me. Tem mais ou menos um portfólio que não está tão atualizado, mas é o que tem para hoje. E
tem esse, o trabalho que você está falando é um que chama Narva 2, né? O Narva 2 é essa... Narva é uma série de objetos de música móvel que eu fiz, e no final questionando muito sobre o que é essa música móvel, o que é uma música que tem um apelo à mobilidade, né? O que a mobilidade é uma questão do trabalho, mais do que pensar uma música que anda, né? Mais que pensar uma música que depende de movimento, é pensar uma música que tem uma significância de mobilidade. E essa mobilidade pode ser tanto do espaço, quanto dos dispositivos que foram pensados para serem móveis. Então, o Narva 2, eu fiz a partir de uma televisão portátil dos anos 80, que era dessas pequenininhas que o pessoal tinha na cozinha, ou tinha, quando você tinha muitas televisões em casa, você tinha, né, as pessoas tinham uma dessa na cozinha, talvez. Eu achei ela no lixo, por acaso, uma vez, e passei a mexer com ela, deixei ela um tempão parada em casa, não sabia muito bem o que ia fazer com isso, e aí fui hackeando aos poucos as partes internas dela, mas sempre trabalhar com um dispositivo que não existe mais, né? Não tem peça de reposição direito, não tem, é sempre um diálogo muito tenso, né? De certa forma, né? Sempre uma coisa que você tem que manter ali um certo pudor, né? Porque de repente quebra e aí você não perdeu o trabalho, né? E por acaso eu fiz esse trabalho em 2014 e até hoje a televisão funciona. Então, basicamente, ela tem essa parte interna dela normal, e aí fui inserindo algumas interferências para mexer um pouco no tubo, só que, na verdade, não dava para colocar muitas coisas, né? Então, fui fazendo meio que um exoesqueleto dela, assim, então, aderindo essas caixinhas, né? Essa versão é de 2014, 2015, hoje em dia está um pouquinho diferente, mas não mudou muito, né? Então, que cada uma dessas caixinhas, então, tem interfaces, tem sensores, né? Então, desse lado eu tenho botões desses táteis, né? Potenciômetro, um joystick, e do outro lado eu tenho a mesma coisa aqui, né? Esses botões, joystick e os potenciômetros. E para mim era muito importante que ela durasse também, porque era pensar muito mais em relação com o instrumento que eu podia ter, né? Então, eu toco essa televisão há 6 anos, né? Um ano nem tanto, mas toco essa televisão, né? Eu tenho a técnica de tocar isso, né? Como se fosse uma guitarra, como se fosse um instrumento, outro que não é só uma coisa, porque muitas vezes a gente se relaciona com tecnologia e com a tecnologia desse jeito que você pega e para de usar, né? Você vai lá, faz uma intervenção, faz uma exposição, coloca lá os botões, não sei o quê, e aí morreu, né? Então, para mim é muito importante essa relação de um objeto que tem uma vida instrumental, assim, né? Eu me relaciono com ele como instrumento de fato e sei os limites, o que ele pode fazer. E aí, nessas caixas digitais aqui, eu tenho um microcomputador, um desses Raspberry Pi, tenho um Arduino aqui, outro Arduino aqui, uma placa de som aqui atrás. Então, eu tenho entradas de som e saídas de som, ele pode processar o áudio. Eu tenho um acelerômetro aqui também, para pegar o movimento da televisão. E aqui em cima tem um sintetizador de sinal analógico, que ele gera tanto o sinal do áudio quanto o sinal do vídeo. É um sinal só para as duas coisas. E aí eu tenho já também as funcionalidades da própria televisão, que seria na época pegava TV e FM, hoje em dia só pega rádio, né? Porque não tem mais sinal analógico de TV. Então, na época ele tinha essas duas funcionalidades, então podia receber através essa parte aqui eu controlo o sintetizador, né? No outro controlador eu tenho controlo o computadorzinho que está rodando por iData em tempo real, então eu consigo samplear, né, gravar pequenos trechinhos de áudio que vem do rádio, da TV, e usar ele para tocar ao vivo.
né? E aí tem toda uma logística de pensar o código, pensar, são alguns bancos de sample, né? Ver esse jeito de pensar essa escritura, né? Essa composição na qual o objeto faz parte, né? Então, o jeito que eu toco ele faz parte do som final e faz parte da escrita. Eu fiz uma outra composição escrita para esse dispositivo, mas envolve, então, pensar todos esses trechos, né? Então, vou mostrar Muito legal. vídeo. Tem isso que você falou, né, que é um instrumento que envolve a técnica, tal. Pensando pelo viés do corpo, assim, são outras gestualidades que você tem que usar aí também e treinar, né? Você movimenta ele Sim, faz sim. outros sons, não é? Eu vou mostrar um Também. trecho, aí acho que fica mais Muito claro. legal. Acho que tá bom por agora, para ter que mostrar outras coisas. Mas, então, pensando um pouco nesse trabalho, para mim foi muito importante em dois sentidos. Assim, um que deu muito trabalho para fazer e deu certo tecnicamente, né? E, ao mesmo tempo, eu consegui não me ater. Para mim, o discurso desse trabalho é muito mais importante no que ele diz a respeito da tecnologia e obsolescência programada do que, de fato,
que esse botão faz isso, esse botão... Quando eu vou explicar esse trabalho, eu nunca passo por isso. Eu nunca falo, acho que hoje talvez seja a vez que eu mais falei sobre as funcionalidades técnicas, de fato, disso. Mas eu pensar, Narva, né, eu usei esse nome porque era uma empresa de construção de lâmpada que ficava na Alemanha Oriental e, se não me engano, por volta de 1930, você tem o primeiro cartel de indústrias internacional que percebe que se as lâmpadas durassem o tanto que elas duravam, ninguém mais compra lâmpada, né? Então, eles fizeram uma decisão coletiva nesse cartel que as lâmpadas deveriam durar aí até 300 horas, 1000 horas, como as lâmpadas que a gente compra agora, né? E Narva, como fazia parte da Alemanha Oriental, não precisava vender mais lâmpada do que... Não estava na mesma lógica de um sistema capitalista naquele momento, então não entrou para esse cartel, né? Então, por isso que eu dei esse nome, apesar de depois ser uma empresa como qualquer outra, né? Mas acho que tem até hoje em dia. Então, pensar esse trabalho foi importante para mim por isso, assim, de ter um desenvolvimento técnico já mais rebuscado para o que eu fazia até então, e também pensar no nível do instrumento e pensar no nível do discurso artístico do objeto, de fato, com que isso dialoga, com quem eu estou dialogando, quais são como que eu me relaciono com o público através disso, né? Então, acho que ele traz várias questões que, para mim, até hoje são importantes, assim, né? E isso está no meu mestrado, né, que fez parte do final como quase que um comentário de cada trecho da dissertação que chama música móvel crítica. Então, pensando nessa música móvel que não depende de dispositivos móveis que morrem, né, que são obsolescentes, mas pega algo que já está morto em si e dou outro significado para isso. E para mim, eu pensei isso porque, ao longo da pesquisa, inclusive são coisas que eu estou retomando agora, para as coisas que eu estou fazendo, mas isso é 2012, programar aplicativo, programar site interativo, e aí sempre que eu fazia essas coisas, depois de 3 meses não funcionava mais, porque tinha atualizado o sistema, porque aquela API já não funcionava mais direito, então eu sendo um artista independente fazendo aquilo era inviável, de certa forma, né? Porque não tinha, precisava de uma equipe para manter aquilo, né? Agora as coisas acho que são um pouco mais estáveis, assim, né? Mas um dos pontos do manifesto que eu estava mencionando agora, que eu vou ainda lembrar o nome do artista que escreveu, ele fala para nunca se torne um mestre. Essa é a conclusão dele. Assim, quando você estiver trabalhando com tecnologia, você nunca deve se tornar um mestre, porque senão você fica dependente dessa tecnologia. E isso não é o mais importante. Isso não é o que mais importa. Você virar um grande conhecedor daquilo e aquilo pode morrer com aquela tecnologia e não é o suficiente para você embasar toda a sua técnica, teoria, em cima de uma coisa só. Né? Tem também um compositor, que é um compositor americano, mas que depois se naturalizou mexicano. Ele era comunista e foi para o México ao longo do tempo do macartismo e não deixaram ele voltar, que era o Colonel Carroll. E o Colonel Carroll, ele compunha para piano, né? Então, que é esse instrumento, é um piano automático, né? Que foi um dispositivo pensado ali na virada do século, talvez um pouco antes, não sei muito bem, mas para que as famílias burguesas tivessem em casa um piano desse, e aí ele funciona com base com um rolo de perfurado, né? Assim como computadores mais antigos, né? Que você tinha os cartões perfurados, a lógica é uma lógica absolutamente digital nesse sentido, né? Que o cara vai lá, fura vários pontinhos nesse
nesse rolo, e o piano toca isso, né? Então a ideia era que se fosse registrar interpretações de grandes músicos, grandes pianistas da época, e depois as famílias pudessem, depois do jantar, lá colocar o rolo no piano e tocar isso. Obviamente não deu certo na dimensão que queria que se tivesse, porque depois disso veio o disco, que fazia de um jeito muito mais barato e fiel também, de certa forma, mas você tem essa máquina incrível, que é um piano que automático, toca sozinho, e que na ideia do Nankel era pensar em fazer músicas que fossem intocáveis para um pianista de fato, né? De que ano que era esse piano? Eu acho que eu não sei exatamente, eu estaria aqui segunda metade do século XIX. E alguma coisa, né? Quase o século. Segunda metade do século XIX, eu estaria. Talvez seja um pouco antes. Você tem vários tipos de autômatos, né? Nas pesquisas pré-computacionais, né? Que simulam, tem funcionamentos similares à da pianola, mas ela como evento comercial, de fato, não sei de quando que é exatamente. Mas tem isso, que tinha essa ideia e meio que não deu certo como algo que fosse um grande, que toda a família tivesse isso em casa, assim como era a ideia do piano antes, né? E o Nancarrow faz composições que são, na verdade, corrupções do que significa a pianola, né? O que era justamente para se tocar tal qual fosse um humano. E ele vai lá e faz essa inversão, que seria a coisa que só a própria pianola poderia tocar, né? E eu lembro de uma entrevista que ele deu já no final da vida. Ele ficou muito tempo no ostracismo, no México, ninguém falava dele, e ele é recuperado por alguns compositores no período do pós-guerra, e ele fala que começam a sugerir para ele que ele componha pelo computador, já que ele está trabalhando com um sistema digital e está análogo ao digital, né, pensando o digital como algo que é fragmentado, né, que eu tenho informações que são fragmentadas e formam um todo depois de ser decodificado, né? Então, um sistema digital, de certa forma, por que ele não faria, então, essa passagem da pianola para o computador, se no computador poderia fazer milhares de dezenas de sons, e a resposta dele acho que é muito boa e muito marcante para mim, que é pensar que não, por mais que você tenha lógicas similares, eu tenho uma materialidade do que é esse instrumento, do que são as capacidades dele, e essa coisa que acho que para mim é importante como um background de músico, que é você lidar com a tecnologia muito como se fosse um instrumento de fato, né? Então pensar cada pequeno gesto que esse instrumento faz, cada defeito que ele tem, cada limitação que ele tem, como isso molda o seu trabalho final, sua composição, né? No caso do Não, que é uma composição musical de fato. Então, recomendo depois ver o trabalho dele como alguém que está um cara que não é relacionado à tecnologia, não está nesse escopo, não está nessa discussão de hardware hacking, etc., mas está lidando com a materialidade do instrumento que é absolutamente conectada com esse discurso, né? Como ele chama de novo? Você pode o Colin Nancarrow. Vou colocar um pedacinho de uma peça dele. Eu vou procurar depois. Então, tá falando dessas coisas. Quanto tempo que a gente tem ainda? Aqui... Não, 20 minutos. 20 minutos? Tá bom. Então, acho que eu queria falar um pouco, talvez, da minha produção mais recente, que tem a ver com... ano passado, eu fiz uma residência na Alemanha, numa rádio, que foi uma residência de 3 meses, na Rádio Corax, que é uma rádio independente na Alemanha, que tinha esse programa de arte sonora, né? E para mim foi muito importante como um passo de desenvolvimento para essas pesquisas de arte móvel, né? Desde que eu fiz o mestrado em 2014, passei a organizar um projeto junto com os colegas, a Rita Wu, Gabriel Lemos, que chama Bloco Ruído.
né? O Bloco Ruído, posso mostrar a página de Facebook, talvez. O Bloco Ruído era, eu pensei ele na época que o carnaval em São Paulo estava crescendo muito, e aí observando aquilo e pesquisando música móvel, e também, ao mesmo tempo que estava tendo muitas manifestações, as manifestações de 2013, que eu estava participando bastante, pensando muito nas experiências da ocupação do espaço público e de como o ruído fazia parte daquilo, né? E como o som era moldado pelo espaço nesse contexto, né? E aí, então, desde então a gente faz o Bloco Ruído e já tem 5 anos e a gente fez já em vários formatos diferentes. Cada ano a gente coloca um pouco mais de coisa. Acho que depois vale a pena ver, tem vários vídeos no YouTube. E com essa proposta, eu fui para a Alemanha fazer a residência nessa rádio, que me dera a gente fazer um outro bloco lá e ter uma relação do ao vivo com a rádio. Então, de transmitir as coisas ao vivo da rádio para o bloco e do bloco para a rádio, e vice-versa, fazer um tipo de feedback entre essas duas coisas e criar composições, de fato, para esse contexto, né? Então, uma das composições que eu fiz foi essa que chama That's What They Said, isso que eles falaram, que é uma peça que eu tento comparar um pouco, isso é do começo do ano passado, então começo do governo Bolsonaro, e comparar os discursos de ódio e da extrema-direita brasileira com os discursos de ódio da extrema-direita alemã, que também se demonstra cada vez mais presente na vida política da Alemanha. Pensando que lá isso tem outra conotação do que aqui, assim, né? E talvez por isso você tem algumas diferenças profundas, e na Alemanha durante o período da Segunda Guerra, aliás, antes, né, todo que o Hitler estava no poder, você tinha toda a cidade uma praça que chamava Hitlerplatz, né? Você tinha a praça do Adolf Hitler, como o nome dele. Na Alemanha, na cidade que eu estava, que chamava Halle, descobri onde ficava a Hitlerplatz, que hoje em dia chama Riebeckplatz, e fiz uma performance, uma composição para esse contexto, né? Então, que as pessoas tocavam ao vivo nessa interface que a gente montou junto, que são essas chapas de metal, que em cima de cada uma delas eu tenho um pequeno falante ressonador, né? Então ele em si, ele não tem, no espaço ele não cria nenhum som, mas quando eu encosto em cima de algo que ressoe, ele cria som, né? Então ele faz com que a interface se ressoa, né? Ele faz com que o material em si ressoe, só que ele em si ele não tem o som, né? E então cada um desses era tocado pelos integrantes do grupo, e eu tinha 4 narradores, as 3 narradores que iam falando essas frases e distorcendo elas ao longo do processo. E isso pensando então no espaço público, num espaço que tem um imaginário que se relaciona com várias discussões que a gente tem agora. Vou mostrar um pequeno vídeo que ele não tem o som, é um vídeo da televisão alemã que não tem o som diretamente da performance, mas mostra a cena como um todo. Eine ungewöhnliche Radio-Performance wurde am Mittwoch am Riebeckplatz inszeniert. Der brasilianische Klangkünstler André Damião erforscht mit selbstgebauten elektronischen Instrumenten den Klang öffentlicher Plätze und Räume. Die erzeugten Geräusche werden dann mit Stimmen oder Musik gemischt und live im Radio übertragen. Die sogenannte Lärmgruppe hatte Damião in São Paulo während des Karnevals gegründet.
Seit März war er mit seiner Radiokunst Gastkünstler bei Radio Korax. Então, só trecho curto, falando um pouquinho, deixa eu tocar pedacinho da composição em si. We are going to the end with everything. We aim to shoot in the head. That's what they said. That's what they said. We are going to end with everything. It's better to get used to it. That's what they said. First we impeach the president, then we do it to the others. That's what they said. Like, share and subscribe. That was said. It seemed like we did not need to change this anymore. We were already taught on how to behave. Economics are the method. The object is to change the soul. Economics are the method. The object is to change the soul. Es scheint so, als würden wir keine Diktatoren mehr brauchen. The object is to change the soul. Wir haben schon gelernt, wie wir uns benehmen sollen. Stop being lazy. Economics are the method. The Don't think about the crisis, just work. The crisis is inside you. Don't do it. Então, depois dessa peça comprida, a performance tem mais de 1 hora, mas tem esse trecho de 11 minutos que acho que dá para ilustrar bem. Aqui embaixo eu estou mostrando a partitura, né? Que os performances, os narradores vão falando, e ao mesmo tempo eu tenho aqui a partitura dos instrumentos que os participantes tocam junto, né? E então foi uma primeira forma de tentar, acho que para quem estava ouvindo consegue reconhecer várias frases icônicas de um ano atrás que talvez já nem chocam tanto comparando com o que tem acontecido atualmente. Mas agora estou fazendo um trabalho novo que foi encomenda no festival que tenta dialogar com isso também, só que para a web, tentando atualizar um pouco dessas questões, só que é cada vez mais difícil fazer trabalho com essas coisas, né? Caramba, é incrível como essas vozes, esses sons ressoam dessa praça, né, para outros países, para outros espaços, muito massa. E talvez tentemos mostrar mais uma coisa, talvez. Sim. Então, mostrar o último trabalho mais recente que eu apresentei,
que esse só tem som, vai ser meio chato de mostrar aqui, mas eu vou mostrar um trecho e falar um pouco dele, que foi uma peça para rádio também, que eu compus para um festival em Berlim no começo desse ano, que já no período de quarentena, que foi uma encomenda muito difícil, porque a discussão era justamente sobre pensar arquivo sonoro brasileiro e como eu me relaciono com isso, então, pensando em expressões de a música tradicional, de música indígena, de música de arquivos históricos, né? E aí, a princípio, fiquei pensando um pouco nessa relação entre a gravação, a gravação e aquele que é gravado, né? E pensando um pouco em várias gravações que tem entre os anos 60 e 80, que são gravações sempre de estrangeiros, gravando música tradicional brasileira e música indígena, e coisas que você vai pesquisando isso, vai dando uma angústia muito grande, que você vê que não, é difícil encontrar material, é difícil saber quem é dono desse material, quem trabalha com isso, isso, tô retomando esse trabalho um pouco para falar com vocês que no final se deu muito em discussão essa relação entre como eu penso uma voz, sons que são que estão perdidos, estão contidos em gravações, em fonogramas, né, seja em CD ou no Spotify, em qualquer coisa que seja, só que a gente não tem as ferramentas para entender isso, né? Se eu escuto expressões de música indígena, eu não sei por que, quem, quando, como foi feita essa música, né? Então, é como se eu tivesse aquele arquivo, só que eu não tenho, é uma voz que não tem um corpo, né? Eu não tenho uma ferramenta que eu posso entender sobre aquilo, né? E esse processo de reflexão me fez ir atrás de técnicas de inteligência artificial para compor essa peça, porque para mim, de certa forma, pensando nessa relação de uma voz que não tem um corpo, isso, a inteligência artificial é a expressão máxima disso que a gente tem hoje em dia, né? De você ter essas vozes que são criadas, essas vozes que nunca tiveram corpo, nem vão ter, e simulam isso, né? Então, eu criei uma cópia da minha própria voz. Eu fiz um banco de dados da minha voz e através de um algoritmo de IA, eles recriaram a minha voz. Né? Então, tem todo um narrador que vai discutindo sobre essas questões de como que se pensa esses sons, que a gente tem uma política social e uma estrutura social que pretende sempre eliminar essas pessoas, né? Não a expressão o que culmina também termina com as expressões, mas que acaba sendo um jeito de sempre se pensa as expressões culturais populares e indígenas muito como fossem grandes monumentos, né? Coisas que estão no passado e que pertencem ao passado e não culturas que estão em movimento, coisas que estão acontecendo, coisas que as pessoas continuam aí sofrendo para criar isso, né? Então, pensar um pouco essa relação com inteligência artificial e esse tipo de arte seria justamente pensar com algo que a gente vê como futuro e que é justamente a expressão máxima de uma incorporeidade, de uma não corporeidade, e pensar as pessoas que estão aqui, estão do nosso lado, estão vivas, estão sofrendo com isso e não são reconhecidas, e têm, na verdade, políticas ativas de extermínio em relação a essas expressões culturais, né? Então, é uma peça comprida também, de 50 minutos, vou tocar alguns trechos que acho que são mais icônicos. Também está em inglês porque era para fora, mas depois tem que pensar nisso quando faço uma tradução. Opa. Ah, não. Peraí. Deixa eu explicar. Pegar de outro lugar que não deu certo. Quer que eu tente por aqui? Pode ser, mas... Não, consegui aqui, achei. Corrupted files transposition and representation. Corrupted file. Não é esse. Um momento só.
achar que eu estou conseguindo no computador. Bom, se quiser, não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa que quer colocar enquanto eu procuro Pessoal, isso. tem alguma pergunta aí? Vamos aproveitar enquanto... Você vai tentar, André? Estou tentando, estou baixando aqui de novo para ver se eu acho isso, consigo. Corrupted files transfer. Pessoal, perguntas, mandem por aqui. Pegar na cabeça. O pessoal sempre fica meio tímido para fazer perguntas, mas em algum momento elas aparecem aqui. Ô, André, qual que é a sua pesquisa do doutorado? É uma dessas que você tem hoje? Tem a ver com uma dessas? Tem a ver um pouco, assim, ela tem a ver com um grupo de pesquisadores acadêmicos da década de 90, que é o SBCM, que é o Simpósio Brasileiro de Computação Musical. Então, eu estou fazendo uma análise da produção desse grupo, pensando um pouco como que esse tipo de pesquisa começou a se desenvolver aqui no Brasil, quais as questões que apareceram através disso, como que se pensa esse tipo de produção no Brasil nos anos 90, pensando na relação com tecnologia em geral, como que esse campo tem uma importância muito grande, né, dentro da academia em música, né, por mais que seja um núcleo muito pequeno. Né, então, minha análise é pensar um pouco isso e pensando um pouco, focando nessa relação entre música e computação, o quão harmônica que ela é, o quão desarmônica ela é, e como você tem caminhos diferentes que muitas vezes fazem, quando a gente olha de longe, parece que estão muito conectados. Né? Acho que é um pouco esse o viés da tese, e aí tem alguns conceitos que eu trabalho a partir disso, mas que eu quero que eles tenham menos importância do que, de fato, o que aconteceu historicamente, né? A Nayara falou que o trabalho é incrível, só agradecer por dividir. Ela já está fuçando nos seus trampos aí. Ah, legal. Qual que é o título da dissertação? Música móvel crítica. É bem... Música móvel crítica. E o João Vitor perguntou se você pode falar um pouco mais sobre o software que você usou no primeiro projeto que você mostrou. O primeiro projeto foi o Narja, né? O Narva 2 teve... os softwares são basicamente Puridata, que é esse software de programação musical, né? Audiovisual, na verdade, apesar de tem a parte de vídeo também, que é a versão open source de um... Hoje em dia já é uma coisa em si, né? Antes a gente falava que era a versão open source do Max MSP, mas já tem há tanto tempo que já não é mais isso, né? Foram para caminhos um pouco diferentes os softwares. É o principal software que eu mexo, assim, porque desde que comecei a trabalhar com isso, vai mexendo, e aí essa coisa que vira quase um jeito de pensar, assim, né? Por mais que... E ele é por programação visual, né? Então são os bloquinhos de objetos que você vai juntando, e ele é muito legal porque ele roda em muitas plataformas, né? Então tem uma versão dele que você pode rodar tanto em todos esses microcomputadores, tipo Raspberry Pi, e rodar isso como fosse alguma coisa
sem monitor, né, headless, né, que o pessoal fala, rodar sem a cabeça, tanto como rodar em celular. Ele tem uma versão que roda em celular, e aí você pode fazer como uma interface para ele, assim como roda na web também, né? Então, esse o último trabalho que eu estou fazendo, eu programo as coisas em PDs para rodar no browser direto, em JavaScript. Acho que foi aqui a música. Agora está tocando a peça Arquivos Corrompidos, que é aquela que eu estava falando sobre, que usa IA para em geral. Here in this fragment is a solo cowbell. This rhythm is played together with many other instruments. They make a large ensemble. Listening to this instrument isolated from this group is a way of exaggerating the concept that permeates this radiophonic essay. It is a metaphor. When we listen, we project a complex image of who is producing the sound. We apply at least social, cultural, and geographical values to the sound we listen to. If our imagination is incapable of recreating the image of who produced the music you're listening to, then with what does your mind fill this gap? Então, uma peça que é bem pensada como um ensaio mesmo, né? Como uma coisa que tem um argumento, depois se desenvolve, e é contraposto essa voz, então, meio bizarra, que é a minha voz virtual, com esse elemento sonoro, de fato, né? Então, pensando no ensaio que é composto tanto por texto quanto por trechos sonoros, e que cada sample, cada material que eu uso tem uma importância de onde vem, como foi feito, por que foi feito, justamente pensar sobre essa relação, então, de qual essa proveniência da música, como que a gente entende ela fora do contexto, né? Como que a gente não entende ela fora do contexto. Então, essa peça não está disponível para ouvir ainda, mas podem falar comigo se quiserem ouvir depois. Então, eu estou falando mais um trechinho e aí depois acho que ficou por aqui, assim, na minha exposição.
Então, para esse trecho, são alguns samples de gravações diferentes de Rabeca e também de Tucano também, né? Então, você tem uma relação de pensar instrumentalidade, pensar como que... Deixa eu parar aqui, conversando agora. E também de como que... eu penso tanto a edição como parte de tocar, como eu tocar a guitarra também como parte de um processo único e um jeito também de me questionar também no meio de todos esses samples sem corpo, como que eu me coloco dentro disso, né? Como que eu me relaciono com as outras sonoridades desses outros lugares. Vou só lembrar o nome do manifesto que eu falei ainda, para não terminar a live sem... Depois, se alguém lembrar, esse manifesto dos anos 90, daqui a pouco vai acabar, vou lembrar o nome dele. Mas depois eu não sei. Eu posso mandar no grupo depois para você se mandar. Eu vou deixar nos comentários aqui depois também. André, maravilhoso, incrível o seu trabalho. Fiquei super feliz que você aceitou o convite de falar sobre essas pesquisas, seus projetos, as performances. É super interessante assim, para a gente, do nosso ponto de vista, né, de observar justamente dessa interdisciplinaridade mesmo, né, e de repente, trabalhar música com essa relação dos espaços, das localidades, né, e essa relação com os objetos também. Então, pô, muito, muito legal, assim. Eu só não tenho um conteúdo muito mais voltado para o lado da música, né, para traçar perguntas ligadas a isso, mas, poxa, uma baita contribuição aí que você fez. Só tenho a agradecer. Obrigado pelo convite. É sempre legal também pensar nessas apresentações e como que a gente estrutura para apresentar para os outros, e principalmente não sendo do campo da música, também é legal. Aliás, é mais legal. Legal. Bom demais. Então, muito obrigada. E tem alguma coisa que você quer acrescentar, quer colocar aí? Não, acho que é isso. Eu queria só lembrar o nome do cara, que eu não tô lembrando, mas de resto, tudo bem. Ele tá no... Depois podem procurar, tem um texto dele, tem um livro que eu acho que é muito importante para quem trabalha com a tecnologia, que chama Software Studies, que é uma compilação de textos que o Matthew Fuller fez, que é um livro de 2010, 2008, uma coisa assim, e tem um texto sobre glitch, que achei aqui, é o Alexei Shulgin. Tá? Ele que tem esse manifesto, deixa eu mandar aqui no chat. Alexei Shulgin, ele tem esse manifesto dos anos 90, depois se procurarem, vocês acham. Você vai compartilhar a tela ou não? Posso compartilhar. Esse aqui é o livro, na verdade. Aí fica... Foi? Peraí, deixa eu só acrescentar aqui. Aí, foi. O livro que eu estava falando é esse daqui, né? Software Studies. E o texto, o autor, né? Esse não é o texto, não é o manifesto que eu estava me referindo, né? Mas o texto é o desse cara aqui, Alexei Shulgin. Ah, tá. Que escreve isso. Net Art Manifesto. Nossa, preciso ler esse livro aí.
É bem legal, como geral, como pensar questões mais... manifesto. mais, sei lá, sociológicas sobre do software, acho que é muito legal e faz a ideia que é bem geral, assim, falando sobre questões. Certamente, hoje em dia é para atualizar esse livro e pensar em outras questões, mas sobre questões básicas é muito interessante, assim, para mim foi bem importante. Muito bom. Para minha câmera, deixa. Beleza, então, André. Obrigadíssimo. E até mais. Legal. Tchau, Rafa. Obrigado pelo convite. E um abraço para todo mundo aí do grupo. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela participação aí de todo mundo. Foi muito bom. A gente pode, para quem for aluno, né, a gente pode continuar as discussões depois nas aulas ou nos encontros que vão ter daqui para frente, com essa volta ao semestre. Então, tá bom, gente.